Olá pessoal, boa noite. Como eu tinha falado, né, na aula passada, hoje a gente dá início a esse nosso módulo de sistemas colaborativos, né, continuando o módulo um. E a gente dá início a essas nossas aulas assíncronas que a gente tinha comentado, né, para ficar sendo essas aulas da sexta-feira através dessa forma de metodologia, né, eu falando, gravando áudio para vocês da aula. Então, só relembrando, né, na aula passada a gente teve um pouquinho de discussão sobre a origem do computador, né, os componentes de um computador, todo esse processo de surgimento desses computadores, né, como a internet possibilitou essa conexão entre computadores, essa conexão entre redes e como promoveu o avanço do que a gente conhece hoje de internet, né? Então, a gente viu como essa informação é representada, quais são os componentes dos computadores que são responsáveis por essa propagação dessa informação. Então, dado que a gente falou, né, sobre toda essa origem, sobre toda essa base na semana passada, a gente tem também nessa semana, nessa aula de hoje, a gente queria falar um pouquinho sobre como a internet, né, permitiu que esses sistemas, né, que esses computadores, eles promovessem um sistema colaborativo e que esse sistema colaborativo surgisse, né, desse sistema colaborativo surgisse uma nova sociedade e um novo ser humano. Então, inicialmente, eu gostaria de começar, né, promovendo, né, essa discussão, esse pensamento na cabeça de vocês, né, esse livro. A gente tem esses slides, né, que são os slides de Ana Maria e Mariano. E esses livros, e esses slides, eles são baseados nesse livro, né, que é Sistemas Colaborativos para uma Nova Sociedade e um Novo Ser Humano. E os autores desses livros, desse livro, eles fizeram essa imagem, né, com uma pessoa ela sendo representada por um arroba na cabeça. E essa imagem, né, eu queria começar perguntando a vocês, né, vocês fazendo vocês se questionar o que essa imagem representa, né? Então, o que é que os autores eles quiseram representar passando essa imagem, né, como a capa do livro. Então, por que esse homem foi representado dessa forma, né? Quais são os conceitos que essa ilustração ela nos passa? Então a gente vê, né, que essa pessoa ela é representada através de uma arroba na cara e ele na face, né? E ele quer demonstrar um pouco, né? Quer levantar um pouco o questionamento, discutir sobre que as pessoas hoje em dia, né, nessa nova sociedade, elas são mais conhecidas mais pelo username, né, pelo endereço de uma conta de e-mail, pelo perfil em uma rede social e não necessariamente relacionada à aparência física, né? Então, a gente vê também que essa pessoa ela habita, né, um espaço que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, que ela é chamado de cyberespaço. E esse espaço, ele não está preso, né, ao espaço nem ao físico. Então a gente vê que essa pessoa, ela está solta, ela não tem nenhum espaço físico delimitando ela. Então os autores, eles quiseram meio que chocar mesmo com essa imagem, né, mostrar como é que está surgindo aí uma nova sociedade, como o que é que a gente tem, é, o que é que a gente tem de personalidade mesmo humana nessa nova sociedade. Então a gente pode começar discutindo, né? Aqui nesse próximo slide a gente começa falando um pouquinho sobre as revoluções da sociedade. Então, o que é que caracteriza uma revolução, né? Uma revolução, ela é causada por uma inovação tecnológica que provoca descontinuidade nos mais variados setores da sociedade. Então, aqui a gente tem nessa representação da imagem, né, alguns processos de evolução humana. Então, a gente tem uma sociedade que é uma sociedade baseada na sociedade de caça e coleta, e aí surgiram as técnicas de cultivo e a gente passou de uma sociedade que antes ela caçava e coletava, né, para o seu próprio interesse, para uma sociedade que agora ela desenvolve suas próprias técnicas de agricultura e ela consegue plantar, né, o que ela vai comer. Então a gente através desse pulo, né, da evolução a gente já percebe um avanço nessa sociedade. Então a gente pode verificar, né, na outra imagem, já temos um outro pulo, né, em relação à sociedade. A gente tem a sociedade industrial, que é aquela sociedade que a gente basicamente já estuda, né, desde a época do colégio, com as fases da Revolução Social. Então a gente vê que, dado o surgimento, né, da energia elétrica
e de alguns processos mecânicos, a gente vê que a sociedade ela passou de uma sociedade que antes ela era baseada na agricultura para uma sociedade agora que ela é extremamente industrial, né? Então surgiram as necessidades de trabalho, como é que eu posso dizer, de mecanizar mesmo as coisas. Então a gente teve essa sociedade industrial, mais um boom na sociedade, né? Mais uma revolução industrial. Então, como a gente está falando, né, uma revolução social ela é constituída por essa descontinuidade, né, nos mais variados setores da sociedade. E aí a gente tem hoje em dia, né, a sociedade em rede, né, que é a sociedade que é mergulhada na internet e a sociedade que surgiu a partir do surgimento dessa rede de computadores. Então, os tópicos, né, os setores da sociedade que a gente pode citar como bastante impactante para o que caracteriza, né, uma revolução. A gente pode citar os impactos no trabalho, na moradia e na convivência. Então, esses são os três tópicos principais, né, que a gente tem que verificar sempre como eles foram atingidos através de uma revolução. Então, como sugestão, né, eu posso deixar aí para vocês um livro, que o nome desse livro é A Terceira Onda, né, de Alvin Toffler. E esse livro, ele conta um pouquinho, tem o filme também, né? Uma adaptação até recente, mas o livro ele é mais completo e traz mais alguns conceitos que a gente vai trazer, né, para essa aula. Então a gente tem que esse livro, A Terceira Onda, ele fala um pouquinho, né, como o autor ele fala em 1980 um pouquinho sobre como a sociedade ela está mudando, né? Então ele representa em cada onda uma mudança da sociedade que está acontecendo. Então na primeira onda ele fala sobre um pouco sobre ela é provocada nessa primeira onda que é o processo de mudança na sociedade. Ela é provocada, né, por uma revolução agrícola, essa primeira onda. Assim como a imagem ela está mostrando. A segunda onda ele destaca a própria revolução industrial, né, que ela é decorrente dessa energia que surgiu. Ele fala um pouquinho também, quando ele começa a falar sobre a terceira onda, né, que é o principal assunto do livro, ele fala que essa terceira onda ela estaria sendo provocada pelo conhecimento, que ele é decorrente dessas necessidades do industrialismo. Né? Então a gente tem uma terceira onda que ela vem já, como é que eu posso dizer, influenciada por essa onda, né, do industrialismo. E ele fala exatamente que essa terceira onda ela se constitui nessa necessidade de conhecimento, né? Então, o conhecimento ele é o capital da nossa sociedade. Então, quando esse livro foi lançado em 1980, ele ainda não era a internet ainda não era, né, conhecida, popularmente difundida como ela é hoje em dia. Então, o autor já em 1980 ele já conseguia ter esse olhar, esse viés para essa parte da terceira onda ser considerada como uma onda de conhecimento mesmo. Então a gente vê que essas ideias, né, essas discussões, elas vão se concretizando na sociedade à medida que a sociedade ela vai evoluindo, né, em redes de computadores e internet. E é por isso que a gente classifica que a própria sociedade em rede, né, hoje a gente tem uma revolução, a gente chama de revolução da internet, que foi o que a internet ela conseguiu contribuir se unindo aos computadores, né? Então, a gente vê essa base do surgimento do computador e vê também que a internet ela veio para unir exatamente e constituir o que o computador ele veio para fazer, né? Então a internet ela tem um papel bastante importante aí na evolução, na revolução da rede. Mas o que é uma revolução de fato, né? É importante a gente verificar se existe de fato uma revolução acontecendo com os computadores, né? Então as redes de computadores elas estão de fato revolucionando. Então ela não seria mais uma tecnologia como outra qualquer. A gente tem que na aula passada, né? A gente citou alguns exemplos citou alguns exemplos não, citou tempos em que aconteceram, né, essas evoluções dos computadores e aqui eu trouxe para vocês algumas décadas de como surgir, do que surgiram em cada década dessa, né, das tecnologias que surgiram. E a gente pode ver, né, que a partir de 1900 a gente teve o surgimento de rádio, a partir de 1920 a gente teve esse surgimento da televisão, como eu falei na aula passada, a partir de 50 ali a 60 começou a se popularizar esses computadores de forma que as pessoas elas já sabiam que era um computador, já sabiam qual era a necessidade de um computador. E aí, o surgimento, né, dos transistores que eu falei na aula passada, que permitiram que os computadores eles ficassem menores e a informação ela fosse passada de forma mais rápida,
Esses computadores, né, na década de 70 e de 80, eles deram uma popularizada e eles conseguiram sair de computadores que eram computadores de uma sala toda para um computador que você conseguia até colocar dentro de um próprio cômodo da sua casa. Então a gente teve ali isso a partir dessa década de 70 e 80. Então a partir de 90 a gente teve o surgimento da internet, né, o web, e esse surgimento da internet serviu exatamente para que a gente conseguisse conectar um computador que tivesse em um determinado local a um computador que tivesse em outro determinado local e assim a gente pudesse trocar uma informação de forma mais fluida. É, é importante a gente saber que, por exemplo, em cada década dessa a gente teve surgimentos de tecnologias, mas de fato, né, o que promoveu uma revolução que a gente pode citar atingindo, né, os pontos principais, que são esses pontos aqui, que é trabalho, moradia, convivência. Então, o que de fato causou uma revolução, né, não foi o computador em si, porque o computador em si, é, ele sem acesso à internet, né, sem acesso a essa rede de internet, ele não promove a troca de conhecimento, ele não promove que a informação ela seja passada entre um computador e outro sem essa conexão. Então, o que de fato fez essa revolução da internet é essa rede de computadores, né? É o que a internet possibilitou que os computadores se transformassem, que é exatamente nessa rede de computadores. Então, porque é ela, na verdade, que permite essa troca de informação e interconexão entre essas pessoas. Então, é importante a gente falar que os microcomputadores, né, os computadores, eles apoiaram a revolução, mas sem a rede, de fato, eles não revolucionaram. Então, a gente tem que, por exemplo, aplicações webs e redes sociais, eles são consequências dessa implementação dessa rede de computadores, mas, de fato, eles não são o que causaram a revolução, né? As aplicações web, elas foram o que surgiram a partir dessa evolução dessa rede de computadores. É, então, passando aqui, né, o que a gente pode citar, né, como exemplo de uma revolução. Então, o que é que a gente, como a gente tinha falado, né, inicialmente, uma revolução, ela é uma inovação que ela provoca descontinuidade nesses mais setores, nos mais variados setores da sociedade. E a gente pode citar três setores da sociedade que são setores principais, que a gente vai citar aqui, discutir um pouquinho para cada fase da revolução, né, da evolução humana, o que a gente tinha nesses três tópicos. Então a gente pode citar o primeiro deles, né, que é os modos de produção. Então a revolução ela causa essa mudança nos modos de produção de uma sociedade. Uma revolução ela causa também uma mudança nos espaços de convivência que essa sociedade ela está habitando, assim também como na organização social dessa sociedade. Então a gente pode citar na sociedade da caça e coleta, quais eram os modos de produção dessa sociedade de caça e coleta? A gente tinha que era basicamente você caçar, coletar, né, aquilo e você ter que ir atrás do seu próprio sustento, da sua própria comida. Os espaços de convivência, né, nessa sociedade de caça e coleta, a sociedade ela se dividiu em tribos e a sua organização social eram papéis muito bem definidos na sociedade, né, em que o homem ele era responsável pela caça e a mulher era responsável pela casa e pelos filhos. Quando a gente evoluiu, né, para uma sociedade agrícola, a gente pode citar os meios de produção agora é através da agricultura, né? Então o ser humano ele produz o que ele vai comer. Os espaços de convivência tiveram essa mudança também. A gente teve as chamadas comunidades feudais, que eram as comunidades que elas tinham ali uma estrutura na sociedade, tinham uma organização, e isso refletia também na forma da organização social, né? Que agora se dividia entre nobreza, clero e servos. Quando a gente passou para uma sociedade industrial, né, que surgiram as grandes indústrias da sociedade, então a gente tem que os modos de produção agora eles serão feitos na própria indústria. Os espaços de convivência agora eles são espaços que eles são voltados para as cidades, porque as pessoas viram que as indústrias elas eram localizadas na cidade como uma forma de trabalho, né, uma forma de melhor custo de vida. As pessoas elas fizeram esse êxodo rural, né, como a gente estuda desde a época do colégio, para a sociedade, para as cidades. E aí agora a gente tem uma organização social que ela se dá da forma entre chefe e operário, né? Então eu queria desafiar vocês, né, a pensar um pouco qual seria esses três pontos aqui, né, esses modos de produção, os espaços de convivência e a organização social para essa sociedade aqui que está surgindo, né, que é a sociedade em rede. Então, como a gente discutiu, né, para essas três sociedades, a gente pode
comentar um pouquinho que para essa nova sociedade, né, para essa nova sociedade da sociedade em rede, a gente tem que os modos de produção dessas sociedades, ele tem que ser um modo de produção mais intelectualizado e fluido, de forma mais rápida. Então tem que ser um modo de produção que a gente tenha essa informação trocada de forma muito rápida e tenha ali um fluxo de informações bastante grande para esse meio, né, que a gente tá inserido atualmente. Os espaços de convivência, a gente verifica que surge um novo conceito, né, que são os conceitos de cyberespaço. Então a gente vai discutir um pouquinho mais para frente o que são os cyberespaços. A organização social, agora a gente se dá mais uma organização que está bem imersa nas redes sociais, né, nas redes de internet. E o estilo de agir, viver e ser, que é exatamente a gente tá bem imerso nesse mundo digital. Então, é, como eu falei, né, a gente tem, como a gente citou aqui, os nossos espaços de convivência, né? Surge um novo espaço de convivência, né? Que é o cyberespaço. E aí eu queria desafiar vocês a pensar um pouquinho, vendo essa imagem, né? O que seriam os cyberespaços, né? Então, vendo essa imagem, né? Vendo que as pessoas elas estão livremente, elas não têm um espaço físico que está limitando elas, o que seria um cyberespaço? Um cyberespaço, ele é um espaço, né, que está surgindo atualmente, né, que é um espaço exatamente que ele se resume a novos palcos para a convivência humana, né? Então ele surge com esses cyberespaços, ele surge devido a esse surgimento da internet, devido a esse surgimento das redes de computadores. E quem projeta esses espaços, né, essas pessoas, elas estão cada vez mais interessadas em criar novas formas de trabalho e de interação social. Então, essas pessoas, elas querem trazer, né, o que a gente já tinha no mundo real para esse mundo virtual. Então, é necessário, né, é preciso peopleware, né, como a gente tinha falado na aula passada, os sistemas, né, aquela pirâmide principal de funcionamento para ocorrer a informação, a troca de informação, a gente tem lá os softwares, né, os hardwares e os peoplewares. Então a gente tem que o peopleware, a gente tem um exemplo prático de peopleware agora, né, que é exatamente a necessidade de se entender o ser humano, de entender quais são as necessidades do ser humano, para a gente conseguir transformar sistemas que os seres humanos usem e tenham uma boa dinâmica, né, de fluidez de informação ali. Então, as pessoas que elas projetam esses espaços, né, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, elas estão preocupadas em transformar esses espaços cada vez mais em novas formas de trabalho e de interação social, né? Então a gente tem que, por exemplo, as telas dos computadores, eles são os acessos que a gente tem, né, a esse cyberespaço. Então quando eu digo computadores, não é necessariamente um notebook ou um desktop, a gente tem os próprios celulares, né, que são eles nos dão acesso a esses cyberespaços. E esses cyberespaços eles são basicamente constituídos de circuitos e impulsos eletrônicos, né, que faz essa troca de informação, como é que a gente está falando desde o começo da nossa disciplina. Então, o cyberespaço, por definição, ele seria um espaço para novas práticas sociais, né, e novas formas de viver e conviver. E é importante a gente falar, né? É importante a gente destacar que as experiências vividas nesse cyberespaço, elas são reais e elas são intensas, né? Então é importante a gente saber quais são os limites dessas nossas interações. Então, muito se discute hoje na internet, né? Até no próprio curso de computação a gente tem cadeiras que estudam sobre governança da internet, né? Então a gente muito se fala, né? Existem muitos estudiosos, existem áreas renomadas em computação, que estuda quais são os limites, né, o que a gente pode fazer na internet. Muitas pessoas acreditam que a internet ela é uma terra sem lei e faz o uso de acordo como quer, né, das redes sociais, mas é importante a gente saber que existe, né, já estudos, existem práticas, existem políticas que está transformando esses cyberespaços em espaços reais mesmo, em espaços que até a própria lei ela vai ter alguma vai ser exercida, né, a lei dentro daquele contexto. Então, o cyberespaço, né, ele é além de tudo isso, né, como essas experiências elas são reais, então é bastante importante a gente saber que essas experiências elas têm o poder de surpreender, né, capturar e cativar e manter esses frequentadores. Então é por isso que ela vem crescendo cada vez mais esses espaços colaborativos e aí vem ganhando popularidade em nosso meio. Então, o cyberespaço, né, como definição, ele é um ambiente virtual que ele resulta dessa interconexão dos dispositivos digitais através da internet. Então, a gente pode citar websites, pode citar e-mails, redes sociais, jogos virtuais, o próprio Meta, né, que é uma rede social que está surgindo atualmente, que é uma própria criação de um mundo virtual, que as pessoas elas vão poder comprar
gastar, investir dinheiro ali naquele mundo virtual. E aí as principais características de um espaço virtual, né, de um cyberespaço, é exatamente essa ausência de fronteiras físicas, como a gente mostrou naquela imagem, em que as pessoas elas tinham, né, ali livre espaço para estarem transmitindo, né, se conectando com pessoas do mundo todo, né, então a gente tem essa capacidade de acesso remoto que pode permitir essa interação de maneira global, né, com o mundo todo. Então, aí a gente levanta alguns tópicos importantes, né, tá, devido a esse surgimento do cyberespaço, a essa necessidade de avanço, a gente começa a pensar, tá, mas a gente está seguro realmente nesses espaços? Então é importante a gente saber, discutir, conversar, pesquisar sobre, por exemplo, tópicos como segurança cibernética, a própria privacidade online, né? Nós estamos de fato protegidos, nossos dados estão protegidos, então o que são crimes cibernéticos? Então é importante a gente ter, junto com o surgimento, né, desses cyberespaços, a gente ter conhecimentos também que falem sobre um pouco sobre esses tópicos. Então, com o cyberespaço, né, com o surgimento do cyberespaço, a gente não poderia deixar de falar sobre três conceitos iniciais que é principais, né, no nosso conceito de cyberespaço, que é exatamente a internet das coisas, a computação ubíqua, que também é chamada como computação pervasiva, e também o web sensível a contexto, né, que é o que a gente tem como os três principais tópicos, né, de, de que caracterizam o cyberespaço. Então, o que é a internet das coisas? Internet das coisas, ela começou a surgir a partir do momento em que o ser humano, né, e as grandes empresas, eles foram verificando que existiam objetos ordinários e objetos estáticos, né, que objetos comuns do nosso dia a dia, que eles podiam ser, né, integrados com outras tecnologias nossas, com o computador, com o celular, e eles podiam ter uma característica também tecnológica. Então a gente começou a ver que, por exemplo, podia existir lâmpadas inteligentes, persianas inteligentes, então o próprio GPS do carro se conecta de forma muito fácil com os nossos dispositivos. Então a gente começou a ver, né, dar esse poder exatamente de colocar a internet dentro dessas coisas. Então a gente pode avaliar, né, por exemplo, a gente tem geladeira hoje em dia, máquina de café, celulares, câmeras de segurança, roupas inteligentes. Então tudo isso foi se entrando nesse contexto, né, de internet das coisas. E aí a gente pode comentar um pouquinho, né, sobre o que são as vantagens e as desvantagens dessas coisas. Então, é muito legal a gente estar numa casa e chegar nessa casa e ter todo nossa casa de forma tecnológica e a gente dizer, ligar a luz e já ligar a casa toda. É muito interessante a gente ter isso, mas até que ponto a gente tem isso como vantagem e como desvantagem, né, no nosso dia a dia? A que ponto a gente tem essa sensação de estar sozinho, de estar sem estar vigiado, de não estar sendo escutado? Então, até que ponto a internet ela trouxe, né, essa liberdade e essa falta de privacidade também pra gente? É importante a gente ter esse conhecimento crítico. O outro tópico, né, do cyberespaço que é importante a gente discutir é a definição sobre computação ubíqua, que no caso é a computação pervasiva, né? O que é que essa computação ela, ela foca, né? Ela é direcionada. Ela se refere à integração contínua e invisível de tecnologia de computação em todos os aspectos do ambiente físico e do cotidiano das pessoas. Então, a ideia da computação pervasiva é exatamente inserir, né, a ideia que a tecnologia ela esteja presente no nosso dia a dia em várias coisas, mas ela esteja de forma mais sigilosa possível, né, de forma mais escondida ali possível, para a gente não ter tanto para minimizar os impactos, né, que a gente tem em relação a essa tecnologia. E por último, né, a gente pode citar o web sensível ao contexto, né, que é atualmente hoje em dia o que é recomendado para mim é recomendado para outra pessoa, é diferente do que é recomendado para outra pessoa. Às vezes para até uma pessoa que tem um pouco do nosso convívio, mas mesmo assim ele é bem a internet hoje ela é bem focada, né? Ela recomenda bem o conteúdo de acordo com o contexto onde você está inserido, né? Então o resultado da busca ela depende bastante desse IP, do local do usuário, do idioma e de outras informações sobre o próprio local físico onde o usuário está. Então,
o que é essa imagem, né, aqui, dado esse contexto, né, que a gente falou sobre a gente passou de uma sociedade de caça e coleta para uma sociedade agrícola, uma sociedade depois que foi uma sociedade industrial, e agora a gente está uma sociedade mais tecnológica, né, imersa nesse modo de rede. Então, o que é que essa imagem, ela realmente nos representa, né? Os autores, eles queriam demonstrar, né, que está surgindo um novo ser, ou seja, está surgindo uma nova forma de pensar. Então, a gente vê que as características, né, além dessas características de não se prender a um espaço físico, de conseguir transportar é, essa informação de forma muito fluida, fez surgir, né, um novo, como a gente pode dizer, um novo homem digital, né, que é um novo homem que habita o cyberespaço, né, que ele é livre de limitações físicas e temporais e ele possui um sujeito múltiplo, né? Então a gente tem que é, dado esse surgimento, né, desse novo ser, né, desse homem digital, a gente tem que o ganho dessa tecnologia, né, foi tão grande, o ganho dos computadores, das redes de computadores foi tão grande que os próprios autores eles conseguem definir, né, existem gerações a partir de acordo com a vivência, né, com essas tecnologias computacionais. Então a gente tem ali que de 1950 a 60, né, essa geração é chamada de Baby Boomers, que é a pós-guerra. A geração X, ela passava entre 60 até quase 80 ali, né, que foi como a gente já citou nas outras aulas e até nessa própria aula, que foi onde vieram os surgimentos desses computadores, né, durante essa década. A geração Y, ela foi aquela geração em que ela é aquela geração nativo digital, né? Então ela já sabia o que era um computador, já estava meio que imerso no que era um computador, mas ainda não tinha aquela internet que fazia essa conexão entre esses computadores. Então, se fosse realizar uma pesquisa, sabia o que era computador, mas era uma geração que não utilizava os computadores, né? De forma muito abrangente, né? Na sociedade. Já a geração Z, ela foi aquela geração que com o avanço, né, da diminuição dos computadores e do poder aquisitivo do computador próprio, então foi uma geração que ela já foi imersa dentro dessa internet, né? Ela já nasceu imersa na internet e já tem uso, né? Já tem posse desses computadores pessoais até dentro das suas próprias casas. E por último, né, a gente tem essa geração alfa aí, que é a geração que ela vem crescendo, né? Ela tem um crescimento mais significativo aí, uma relação maior com a inteligência artificial, que é o que vem surgindo mais, né, hoje em dia. Então, como sugestão, né, sobre essa parte de gerações e o impacto do computador nessas gerações, eu recomendo essas reportagens do Jornal Globo, né, que tem os links aí. Então, dado essa necessidade, né, de evolução, dado esse próprio novo homem que surgiu, né, de acordo com a tecnologia e com as informações que vem surgindo, né, com a própria internet, com a possibilidade que a internet dá de interação entre esses componentes. Então surgem os chamados sistemas colaborativos, né, que é o tema da nossa aula. Então o que são sistemas colaborativos? Sistemas colaborativos, eles são sistemas que eles permitem, né, que exista essa colaboração de ideias dentro de um determinado espaço. E esse espaço em específico dessa aula, né, a gente caracterizou ele como cyberespaços, né, que é o espaço do meio digital, o espaço onde as pessoas podem fazer essas trocas de informação de forma digital, de forma que não se prenda a um espaço físico. E a gente tem que esses sistemas colaborativos, né, atualmente, para finalizar, né, a gente tem esses dois conceitos principais de sistema colaborativo. E esses sistemas colaborativos, eles ainda têm dois viés principais, né? A gente tem que existem sistemas que ainda têm uma visão de uma sociedade industrial. Então, por mais que a gente tenha evoluído para esse meio digital, ainda vem alguns resquícios aí desse meio industrial. E esses sistemas colaborativos, eles são mais focados, né, eles foram desenvolvidos mais para um sistema de controle mesmo, de automação, de eficiência, sistemas que a gente vai conseguir ali delimitar processos de trabalho dentro dele, né? Por isso que tem esse teor de sistema de sociedade industrial. Já existem sistemas colaborativos também, né? Dois tipos, né? Que é esse primeiro que a gente acabou de falar. E existe também sistemas que têm essa visão de uma sociedade em rede, né? Que ela promove não só controle e automoção das atividades, como também promove a interação e a colaboração dentro
dentro desses espaços, né? Então é um espaço a ser habitado, como eu falei, né? As pessoas que desenvolvem esses espaços, elas têm cada vez mais a necessidade de deixar esse espaço cada vez mais adaptado para os seres humanos, né? Para as necessidades dos seres humanos. E aí esse espaço ele surge como uma necessidade de interação mesmo, né? De uma troca de experiências de forma virtual para as pessoas, né? Para conseguir habitar esse novo ser humano digital que está surgindo. Então aí a gente tem exemplos, né, de sistemas de comunicação, edição cooperativa, suporte às comunidades virtuais de prática, redes sociais, o próprio Gmail, todos esses a gente considera como sistemas colaborativos. Então aqui a gente tem, né, o livro que foi como base para essa aula, que são os livros de sistemas colaborativos. Eu recomendo a leitura dele, é um livro bastante interessante. E aí ele trouxe aí a abordagem, né, de como esses sistemas, nessa aula, ele traz a abordagem de como esses sistemas, a gente saiu de sistemas que tinha computadores é, gigantes dentro de uma sala que processava apenas uma informação de um impulso elétrico como entrada e saída, para sistemas que a gente agora está imerso, né, dentro desse mundo cooperativo da internet, e sistemas que a gente pode ter toda essa colaboração, ter essa troca de informação, um sistema adaptado, né, um local adaptado para a gente conseguir ter uma fluidez melhor da informação e da interação social entre as pessoas.